Meus irmãos e minhas irmãs, aqui quem vos fala é o Padre Fábio Farias. Em nome da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, venho convidar-vos a inscreverem-se no canal do YouTube da Igreja da Pracinha. Precisamos, como vocês sabem, de no mínimo 1.000 inscritos para podermos transmitir as missas ao vivo, meio ainda mais acessível neste tempo de distanciamento social. E queremos contar com a vossa ajuda. Vamos juntos cumprir o mandato de Nosso Senhor, que ressuscitado diz: Ide e anunciai aos meus irmãos. Que possamos com este canal ir a mais casas, mais famílias, Amados anunciá-lo, irmãos e irmãs, proclamar a uma verdade feliz do Páscoa Evangelho. de Será uma nosso Senhor oportunidade Jesus também para Cristo que a você acompanhe todos. as nossas A liturgia deste homilias domingo nos dominicais. convida a Que celebrarmos Deus o vos mistério maior abençoe. da nossa Contamos fé, com sua a ajuda. Páscoa, a ressurreição de Jesus. Com sentimento de admiração, de estupor, aproximemo-nos do túmulo vazio e meditemos sobre a força do amor que vence a morte e nos conduz a uma verdadeira fé. O texto de hoje pode ser sintetizado na seguinte frase: ele viu e acreditou. É o versículo 8 do Evangelho de João, no capítulo 20. O evangelista nos apresenta uma primeira recordação importante que era o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. A recordação não é cronológica, mas ela é teológica, ou seja, nós estamos no dia do nascimento da nova humanidade, da nova criação. Criação essa que é fruto da vida doada por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O dia do Senhor se torna, por excelência, o domingo. O dia daqueles que a noite se torna clara como a luz do dia. Eis a analogia que escutávamos na vigília pascal ontem à noite, que ressaltava a importância desse grande dia. O evangelista São João acentua que ainda estava escuro, diferente de Marcos, que apresenta a ida ao túmulo no amanhecer do dia. Ele diz, ainda estava escuro. No jogo de palavras entre luz e trevas, presente em todo o Evangelho de João, nós identificamos Madalena, que vai ao túmulo, e representa aqueles que, apesar de terem vivido com Nosso Senhor, de terem escutado sua palavra, seus testemunhos, estão ainda perdidos, inseguros, desolados diante do mistério da cruz. Então, é a comunidade que ainda pensa no escuro, nas trevas, na sombra, que a morte venceu a vida. E por isso o evangelista cria o cenário, ainda estava escuro. Contudo, diante do sepulcro vazio, nasce uma nova comunidade, que começa a crer que ele está vivo, ainda que não o tenha visto. A esperança que não decepciona, que fala São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, ressurge. Por isso, Maria Madalena, ao se deparar com o túmulo vazio, com a pedra removida, sinal de que ele já não está ali, ela corre e vai anunciar aos discípulos. Discípulos esses representados em Simão Pedro e aquele outro discípulo que o evangelista João intitula A Quem Jesus Amava. É aquele evangelista, é aquele que o evangelista São João diz que reclinou o peito em Jesus, no coração de Jesus, no seio de Jesus. Reclinou a cabeça. Esses dias tivemos a oportunidade de refletir sobre isso. Quem acompanha no Instagram pode olhar lá a reflexão que eu fiz na última terça
sobre o discípulo amado. É o mesmo, aquele a quem Jesus amava, que está lá com Pedro, que a Sagrada Tradição vai dizer que é João, aquele que está escrevendo o Evangelho. Então, eles correm ao encontro do túmulo vazio. João, diz o texto, chega primeiro. Alguns vão dizer que chegou primeiro porque era mais jovem, logicamente. Pedro, mais velho. Mas, teologicamente, nós podemos dizer que não foi a força física que o motivou, mas a força espiritual, porque, querendo ou não, João é aquele a quem Jesus amava. O discípulo amado, que a gente chama que é João, é aquele a quem Jesus amava. E o amor é quem corre. É o amor que, aos poucos, quando é amado, gera esperança, gera vida, gera um impulso onde ele é capaz de romper grades, muros, obstáculos, para se encontrar com o amado. Ele chega primeiro, mas espera Pedro, porque Pedro representa a igreja. Diante dos sinais de morte, o túmulo, os lençóis, o sudário, o discípulo amado percebe sinais de vida. Sem ter visto ainda o Senhor, o discípulo crê, e o texto grego vai dizer, ele viu e começou a crer. Ele começa a dar crédito, até que a sua fé seja plenamente confirmada no encontro com o ressuscitado. Enquanto o amado, identificado na tradição como João, repito, vê e começa a crer, Pedro, apesar de se deparar com os mesmos sinais que João viu, ele limita-se somente a constatar, mas não chega a ter a mesma fé do amado. Na aparição de Jesus ressuscitado junto ao mar de Tiberíades, que está lá no capítulo 21, versículo 7 de João, também uma das aparições do ressuscitado, é o amado que reconhece, é o Senhor. E veja que o chama com um título pascal, é o Senhor, é o Quírios. Pedro está lá também, mas não reconhece. Então, amados, onde é que eu quero chegar? Onde eu já cheguei esses dias, nas reflexões que fiz no Instagram, basta conferir lá. Mais uma vez eu repito, diante das reflexões que estamos fazendo por aqui, que a não identificação do discípulo amado no texto pode ser um indicativo de que todos nós devemos estar no lugar deste discípulo. Vejam que o amor no discípulo amado torna-se fé. Ele acredita no amor. A gente pode até fazer um percurso no texto, rapidamente, vendo as virtudes teologais. O discípulo amado, já está dizendo tudo, é amado. E porque é amado, ama. Aqui está o entendimento do amor. Não dá para entender o mistério da cruz sem nos sentirmos amados. Caso contrário, o mistério da cruz vai ser crueldade, vai ser fraqueza de Deus, vai ser derrota. Não, você só entende quando ama. E o discípulo amado foi amado e amou. Quando nos sentimos amados, tudo muda. E o amor é o primeiro passo. Depois o discípulo corre, decidido, cheio de fé, cheio de esperança. Essa é a virtude da hora da corrida. Ele corre porque crê que, chegando lá, ele vai se encontrar com aquela notícia que Maria Madalena havia dado. Ele vai encontrar o túmulo vazio, ele pode até encontrar o seu Senhor. Então, correndo é a esperança que o motiva. Chegando ao túmulo, diz o texto de hoje, ele viu e acreditou. Ou seja, ele agora dá um passo de fé. Vejam as virtudes teologais: amor, esperança e fé. Em primeiro lugar, João vive a experiência do amor. Ele sabe que é amado e ama. Ele vê o mistério do extremo amor que se deu naquela ceia.
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, João 13:1. Sente-se amado e por isso espera no Senhor. É nele que está a nossa esperança. E logo corre, movido pela esperança, para encontrar o Senhor. Mas quando chega lá, ele crê. Porque sem a fé, amados irmãos e irmãs, é impossível celebrar a Páscoa do Senhor. Amor, esperança e fé, eis o itinerário daqueles que querem ser discípulos amados. Eis o paradigma do homem novo, nascido da ressurreição de Jesus. Que tenhamos uma santa e feliz Páscoa do Senhor. Eu vou concluir essa reflexão convidando você, meu irmão, a crer no amor. Não basta amar, é preciso crer no amor, que é uma pessoa, Jesus, e que deu a vida por nós, e que se entregou por nós. É aqui que está o segredo. Por isso, se eu fico no lugar do discípulo amado, eu compreendo. Se eu me sinto amado, me compreendo amado, no mistério da cruz, no mistério da dor, no mistério que envolve o meu pecado, as minhas iniquidades, e mesmo assim ele me ama, ele vai além dos meus limites. Aí eu consigo dar um passo de esperança. Eu tenho esperança. Eu não sou um caso perdido. Existe uma esperança. Diante da pandemia que estamos vivendo, o discípulo amado vem nos ensinar que existe esperança. Que podemos correr ao encontro dele. Que esse momento pode ser um momento para que toda a humanidade acorra a ele, o encontre. E aí, chegando lá no túmulo, poderemos constatar que ele não foi roubado. E a prova que não foi roubado é que estão lá os sinais do seu sepultamento. A pedra removida, os lençóis e o sudário. Poderiam ter levado do jeito que ele estava, mas não, os lençóis ficaram lá, o sudário ficou lá. É uma prova que não roubaram. É uma comprovação que na teologia vamos chamar de apologética, ou seja, é uma comprovação que fundamenta a nossa fé. Mas veja, uma vez que o amado chega lá e constata, diferente de Pedro, ele crê. Ele começa a crer. O amor o leva a crer. Ele crê no amor. Se o amor não é capaz de me fazer crer, ele não é verdadeiro amor. Sem a fé, repito, é impossível celebrar o amor que venceu a morte. Por isso eu vou concluir essa homilia convidando você a ser homem novo, criatura nova, nascido dessa fé, no amor que é Jesus. E gostaria de concluir com as sábias palavras de São Militão de Sardes, um dos padres do Oriente, que escreve as seguintes palavras sobre a Páscoa de Nosso Senhor. Acompanha e tenta mergulhar nessas palavras que podem te ajudar a passar a Páscoa toda, esses 50 dias digerindo o mistério da Páscoa. Mistério da Páscoa, que é a grande novidade do Verbo encarnado, dirá Melitão de Sardes. Escutem, compreendei, pois, caríssimos, é assim. Novo e antigo, eterno e temporal, corruptível e incorruptível, mortal e imortal, o mistério da Páscoa. Antigo segundo a lei, novo segundo o Verbo. Temporal na figura, eterno na graça. Corruptível pela imolação da ovelha. Incorruptível pela vida do Senhor. Mortal pela sepultura na terra. Imortal pela ressurreição dentre os mortos. Antiga a lei, novo Verbo. Temporal a figura, eterna a dádiva. Corruptível a ovelha. Incorruptível o Senhor. O qual, imolado como cordeiro, ressurgiu como Deus. Pois, como a ovelha foi levada ao matadouro, mas não era ovelha. Como o cordeiro não abria a boca, mas não era cordeiro. Passou a figura,
persiste a realidade. Em vez do cordeiro, Deus presente. Em vez da ovelha, um homem. E neste homem, Cristo, aquele que sustém todas as coisas. Assim, o sacrifício da ovelha e a solenidade da Páscoa e a letra da lei cederam lugar ao Cristo Jesus, por causa do qual tudo sucedera na antiga lei e muito mais sucede na nova disposição. Pois a lei se converteu em verbo, antigo e novo, ambos saídos de Sião e de Jerusalém. O mandamento se converteu em dádiva, a figura em realidade, o cordeiro em filho, a ovelha em homem e o homem em Deus. Com efeito, aquele que nascera como filho e fora conduzido como cordeiro, sacrificado como ovelha, sepultado como homem, ressuscitou dentre os mortos como Deus, sendo por natureza Deus e homem. Ele é tudo. Enquanto julga a lei, enquanto ensina verbo, enquanto gera Pai, enquanto sepultado homem, enquanto ressurge Deus, enquanto gerado Filho, enquanto padece ovelha, ele, Jesus Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos. Amém. Tal é o mistério da Páscoa, como foi descrito na lei e como acabamos de ler. Eis aí, amados irmãos e irmãs, as palavras do Padre do Oriente, que sintetiza o grande mistério que vivemos nesse dia. Uma feliz Páscoa a todos e que possamos celebrar esse dia do Senhor com exultação, com muita fé. Ontem na vigília escutávamos o Evangelho de Mateus 28, que dizia: não tenhais medo, no versículo 5 e no versículo 10. Que não tenhamos medo. O sepulcro está vazio. Não há o que temer. Ele está vivo. E porque ele vive, nós podemos crer num amanhã feliz, num amanhã de paz, num amanhã sem pandemia, num amanhã onde cremos que uma nova humanidade pode surgir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a fé seja o elemento fundante, eficaz, para que o amor possa ser capaz de vencer tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.